Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo nós vamos tratar esse material, que é o material que ele está disponibilizado já no grupo do WhatsApp, também está disponibilizado no Telegram. Esse material, Tabernáculo Espiritual, a Árvore da Vida e a Árvore da Morte. A primeira coisa que eu vou ver aqui é a questão do tabernáculo espiritual, porque Mateus capítulo 18 diz o seguinte, olha só, 18 verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, perceba bem esse texto, que o Messias fala que onde tem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele se encontra no meio. É como se nós, como integrantes espiritualmente das tribos, estivéssemos em torno de um tabernáculo espiritual. Esse tabernáculo espiritual é o próprio Messias, onde por meio dele nós temos acesso direto ao Pai. Então, tendo dito isso, vamos entrar agora nesse material, que é um material de apoio, tá? Para os nossos estudos a respeito da família celestial. Vou estar deixando o link aqui na descrição para você estar acessando esse material, tá lendo e estudando ele todo na íntegra. Aí ele diz assim, olha só. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus instruiu Moisés a organizar as tribos de Israel em 4 grupos. Cada grupo tinha uma bandeira e acampava em uma direção específica ao redor do tabernáculo. Esses grupos eram Ruben, Simeão e Gade, a sul, a leste, Judá, Issacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, a oeste, Dan, Aser e Naphtali, a norte. Essa organização tinha um propósito muito importante. Ela mostrava que Deus deveria estar no centro de todas as nossas decisões e ações. Assim, as tribos estavam sempre voltadas para o tabernáculo. Nós também devemos estar sempre voltados para Deus em nossas vidas. Então ficava mais ou menos assim, olha só. Você tinha o tabernáculo, né, ao centro, e ao entorno dele, né, ao redor dele, você tinha ao norte as tribos de Dan, Aser e Naphtali, você tinha ao oeste as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, você tinha a sul as tribos de Gade, Simeão e Ruben, e você tinha a leste as tribos de Issacar, Zebulon e Judá. E ao centro o tabernáculo sendo a representação do Criador. Ele também funciona como a representação do próprio Messias e também funciona como a representação do Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. Ainda podemos entender que o tabernáculo ainda aponta também para os filhos do Criador. Vai dizer assim, olha só. Os 4 grupos de tribos eram representados por Judá, Ruben, Efraim e Dan. Então você tinha ali 4 grupos, né? Cada grupo tinha 3 tribos. E cada grupo tinha o seu representante, a sua bandeira. Então, do lado leste, Judá era a bandeira do lado leste. No lado norte, a tribo de Dan era a tribo que representava o lado norte. No lado oeste, você ia ter a tribo de Efraim, que representava o lado oeste. Do lado sul, você ia ter a tribo de Ruben, que representava o lado sul, cada uma com a sua respectiva bandeira. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Aí continua dizendo assim, olha só. Cada grupo tinha uma posição específica em torno do tabernáculo, formando um quadrado ao redor dele. Isso representa a Ruach HaKodesh, a organização celestial,
o Santo dos Santos e a Nova Jerusalém. Aí vem, olha só, o grupo que ficava no lado leste do tabernáculo representava a liderança espiritual. Eles eram os primeiros a marchar quando o povo de Israel se movia. Isso nos mostra a importância de buscarmos a Deus em primeiro lugar e segui-lo com todo o nosso coração. Aqui está uma pequena ilustração, tá? Para a gente poder ter uma noção, mais ou menos, olha só. Aí continua. O grupo do lado sul representava a força e a estabilidade. O grupo do lado oeste representava a sabedoria e a compreensão. O grupo do lado norte representava a justiça e a proteção. A organização do céu revela muitas coisas e põe nossas vidas de frente ao espelho, pelo qual, mesmo na terra, podemos ter uma ideia do mundo celestial. Essa organização, o Criador que instruiu Moisés a organizar as tribos dessa maneira como elas estão dispostas aqui. Do lado norte, lado sul, lado leste, lado oeste, né? O próprio Pai que pediu que fosse organizado dessa maneira. Então é algo que vem da própria mente do Criador para quê? Para nos revelar a organização celestial, para nos revelar um espelho na Terra. Aí continua dizendo, olha só. Você vai entrar no link, você vai poder ler tudo aqui na íntegra, tá? Hebreus 8:5, que diz: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, toda aquela organização foi mostrada pelo Pai, não saiu da cabeça de Moisés, nem da cabeça de ninguém. É algo que vem da cabeça do Pai para refletir na terra, uma organização celestial. Esse versículo nos mostra que o tabernáculo construído por Moisés era uma representação terrena do santuário celestial, ou seja, tudo que foi feito no tabernáculo tinha um significado maior, uma conexão com as coisas celestiais. Então isso é muito importante, porque olha só essa ilustração. Quando era-se oferecido um cordeiro, um sacrifício, aqui no tabernáculo, isso era aceito lá na eternidade. Na eternidade, isso era aceito pelo Pai. Por que isso era aceito pelo Pai? Porque no mundo atemporal, o sacrifício do Messias, ele já tinha sido colocado na balança. Então, quando lá no tabernáculo alguém oferecia um sacrifício, isso era recebido no mundo celestial, no mundo atemporal, porque no mundo atemporal já estava funcionando o sacrifício do Messias que havia sido feito antes da fundação do mundo. Entende? Então vamos lá. Outro versículo interessante é Colossenses 2,17, que afirma: as quais são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui vemos novamente a ideia de que as coisas terrenas são apenas sombras das coisas celestiais. Elas nos apontam para algo maior, para algo que ainda está por vir. Essa relação entre o terreno e o celestial também pode ser encontrada no livro de Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse 21, verso 2 e verso 3, diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui uma representação, tá, das tribos em torno do tabernáculo, os três pilares, os pilares da organização e leis divinas, tá, o pilar da misericórdia, o pilar do juízo, e no centro o pilar do equilíbrio. Isso é aplicado inclusive na parábola do filho pródigo.
Olha só, esse versículo nos mostra que a Nova Jerusalém é descrita como um tabernáculo de Deus com os homens. Então você percebe que o tabernáculo ele tem um aspecto muito espiritual. Tá? A própria Nova Jerusalém é chamada de tabernáculo. Nosso corpo é chamado de tabernáculo também. O apóstolo Paulo fala que enquanto estamos nesse tabernáculo, né, nós gememos e tal, mas nós vamos ter um corpo de glória depois que esse tabernáculo aqui perecer. Então o tabernáculo ele tem um aspecto espiritual muito forte. Mas assim, mais uma vez vemos essa conexão entre o terreno celestial, onde a cidade celestial é comparada a um tabernáculo. Esses versículos nos mostram que as coisas aqui na terra têm um significado maior. Elas apontam para algo além do que podemos ver. E de fato, quando você tem ali, por exemplo, a organização das tribos em torno do tabernáculo e você começa a compreender que você faz parte dessas tribos, então você começa a perceber que aquilo se aplica de uma forma espiritual também a você. Quando mostra o tabernáculo no centro, isso também está mostrando para nós que no centro de nossas vidas devemos estar virados, nossa visão tem que estar virada, olhando para aquele que está no centro. Quem está no centro? Jesus, Yeshua HaMashiach, o Criador, o próprio Espírito Santo. Tá? Porque a Nova Jerusalém também é a representação do Espírito Santo e ela é chamada de tabernáculo de Deus que está com os homens. Então, no centro deve estar quem? O Deus único, Criador dos céus e da terra. Ele está no centro, representado no tabernáculo, no centro de nossas vidas. Nós, como tribos, estamos virados para o tabernáculo. Ele está no centro, estamos olhando para ele o tempo todo. Nossa atenção tem que estar para ele o tempo todo, ou seja, para o Criador representado no tabernáculo. Mas assim, ao analisar a disposição das tribos de Israel ao redor do tabernáculo no livro de Números, capítulo 2, percebemos que sua formação em um quadrado transcende o aspecto geográfico, representando uma conexão simbólica com a Nova Jerusalém, que é descrita como nossa mãe no livro de Gálatas. Essa figura materna, por sua vez, é uma representação direta da Ruach HaKodesh, cujo simbolismo é entrelaçado com a imagem da árvore da vida. Então, quando você olha para a disposição das tribos em torno do tabernáculo, vai formar exatamente um quadrado. As tribos estão em torno do tabernáculo, formando um quadrado. O próprio tabernáculo, o Santo dos Santos, é um quadrado também, o Santo dos Santos, onde todas as suas medidas, elas são iguais, formam um quadrado. E a Nova Jerusalém, ela também forma um quadrado, que tem todos os seus lados iguais, tá? Ou seja, o tabernáculo, o Santo dos Santos, a disposição das tribos em torno do tabernáculo estão apontando para a Nova Jerusalém, que por sua vez está conectada ao Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, que por sua vez é simbolizada na árvore da vida, que é o que nós vamos ver mais a seguir. Mas assim, a disposição das tribos em torno do tabernáculo, formando um quadrado, vai além de uma organização estratégica. Esse arranjo é um reflexo simbólico da Nova Jerusalém, nossa mãe espiritual, cujo papel na narrativa bíblica é crucial. Esta cidade celestial é mencionada como a mãe de todos os salvos, e essa maternidade espiritual está intrinsecamente ligada à presença da Ruach HaKodesh. Tá? Então lá em Gálatas diz assim que a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Nós conectamos lá com João capítulo 3, onde fala que nós devemos nascer do Espírito. Então, onde o Espírito é mostrado na figura de uma mãe que nos dá a luz, tá bom? Então, nós entendemos que a Nova Jerusalém e o Espírito Santo estão conectadas, tá?
fala de coisas profundas. Então a relação entre a Nova Jerusalém e a Ruach HaKodesh e a disposição quadrada das tribos encontra uma expressão simbólica ainda mais profunda na imagem da árvore da vida. A árvore da vida mencionada em Apocalipse é representativa. Então a árvore da vida, que é citada lá em Apocalipse, né, que produz 12 frutos, ela está apontando para a Ruach HaKodesh. Os frutos estão apontando para as tribos, que por sua vez aponta para cada um de nós, tá bom? Aí continua dizendo, Apocalipse 22, do 1 ao 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são terapêuticas para as nações. Em outra tradução diz que é para a cura das nações. A associação direta dos 12 frutos da árvore da vida com os 12 meses do ano estabelece um paralelo simbólico com as 12 tribos de Israel. Da mesma forma que as tribos eram organizações fundamentais do povo de Deus na época do tabernáculo físico, os frutos da árvore da vida representam os nascidos do Espírito no tabernáculo espiritual. Aqui a gente tem uma representação da árvore da vida, 12 sefirot, 12 frutos, 12 tribos. Está dentro aqui de uma flor da vida, tá? Mas a intenção não é falar sobre isso, é apenas a gente ter aqui uma imagem representativa das 12 tribos na árvore da vida, os 12 frutos. Nós. Aí continua, João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A analogia entre os nascidos do Espírito, mencionada por Jesus, pode ser destacada na conexão entre a árvore da vida e seus 12 frutos, que representam as 12 tribos compostas por salvos nascidos da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então agora você precisa entender que nem todos vão nascer da árvore da vida, do Espírito Santo. Então nós aprendemos que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, tá? Então os que nascem do Espírito estão representados nos frutos da árvore da vida. Os frutos são os filhos da árvore, tá? É o que a árvore produz. Então essa árvore da vida, o Espírito Santo, produz um novo nascimento, produz cada um de nós, produz 12 frutos, 12 tribos, tá? Então voltando, nem todos vão nascer do Espírito Santo, nem todos vão nascer da Ruach HaKodesh, por isso que o Senhor falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, tá? Aí diz assim, a maioria vai manifestar sua filiação com a mãe das abominações. Então, assim como o Apocalipse mostra a Nova Jerusalém, que aponta para a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a mãe dos salvos, aqueles que não nascem do Espírito, esses são os filhos de quem? Eles estão afiliados com a mãe das abominações, que é citada em Apocalipse, que é o contraponto, a rival, a inimiga da Mãe Celestial. Aí diz assim, e na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse versículo testifica a mãe das abominações, conectando-a à figura da grande Babilônia associada à decadência espiritual. Esses são os frutos da árvore de Clifote. Essa árvore representa a mãe das abominações e o afastamento da orientação divina. Então você tem aqui, ó, nessa representação, você tem a árvore da vida, tá? Você tem aqui a árvore da vida, que vai gerar filhos para a salvação. Ela representa o tabernáculo de Deus com os homens, tá?
que vai gerar filhos para a salvação, que são as tribos, tá? Vai gerar 12 tribos. E você tem aqui também a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida, que vai gerar filhos para a perdição, tá bom? Quem estuda sobre a árvore da vida sabe que aqui é Malkuth, que representa o reino físico. E nesse reino físico é o local onde você manifesta suas obras, onde você faz uma escolha de ou subir para o reino celeste pela árvore da vida, pelo Espírito Santo, pelo sacrifício do Messias, ou descer pela árvore da morte para a condenação eterna, testificando assim uma filiação com a mãe das meretrizes, a mãe das abominações, tá? Deixa eu fazer essa leitura aqui, que diz assim: de maneira profunda, a árvore de Clifote é vista como um contraponto sombrio à árvore da vida. Enquanto a árvore da vida representa a ordem divina e a manifestação da luz espiritual, a árvore de Clifote é associada a forças opostas, como desobediência, rebeldia, distorção espiritual, mentira, trapaça, egoísmo e assim por diante, tá? A árvore de Clifote representa a mãe das meretrizes, tá bom? Representa tudo aquilo que é ruim, que é pecado, que te leva para a perdição mesmo. Aí continua: assim como a árvore da vida, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, está associada à vida, a árvore de Clifote pode ser compreendida como um símbolo que representa influências negativas e desvios espirituais. Ou seja, a árvore de Clifote, a mãe das meretrizes, mãe das abominações, pode ser associada à queda original, inclusive. E de fato, a mãe das meretrizes está associada à queda original, tá? No contexto da queda de Satanás. Mas não é o assunto aqui, tá? Ao refletirmos sobre essas árvores, somos desafiados a considerar a natureza de nossas próprias escolhas. Como eu falei, se as nossas escolhas forem corretas, nós vamos subir pela árvore da vida, pelo Espírito Santo, nós vamos amadurecer, evoluir, subir espiritualmente pelo sacrifício do Messias, até chegarmos ao mundo celestial, ou seja, ao reino de Deus. Mas também pode acontecer o contrário, nossas escolhas podem nos levar para o inferno e descermos cada vez mais. Ou seja, quando a gente reflete sobre essas duas árvores, isso nos leva a pensar sobre as nossas escolhas, reconhecendo que cada decisão espiritual tem implicações profundas em nosso caminho espiritual. A mãe das abominações e a mãe dos salvos estão diante de nós, esperando que façamos escolhas conscientes que definam nosso destino eterno. Então, diante de nós, nós temos a árvore da vida, o Espírito Santo nos chamando, falando conosco, nos ensinando, mas temos também a árvore da morte, a mãe das abominações, a mãe das meretrizes, o tempo todo também nos chamando, tá? Para gerar em nós a perdição completa. Cada um de nós, ao pecarmos e transgredirmos a vontade do Pai, somos inseridos aqui, em prisões de carne e matéria. Como eu falei, aqui é o reino Malkuth, o reino da terra, né? E é onde estamos inseridos. E não viemos parar aqui à toa, tá? Viemos parar aqui por conta dos nossos erros e pecados, onde nós fomos destituídos da glória do Pai. Nós estávamos com o Pai, nós fomos destituídos da sua glória. Então, olha só, continua dizendo. O corpo e o plano físico, né, onde nós estamos agora. Sábios antigos resumiram essa manifestação dentro do diagrama da árvore da vida. Então, sábios antigos resumiram essa questão dentro do diagrama da árvore da vida, onde eles falam dos caminhos que existem no diagrama da árvore da vida, os caminhos de subida, tá? Como sendo chamado de Malkuth, né? Então, nós estamos nesse plano
nesse reino, o reino do Malkuth, o reino físico da densidade. E isso inclui também o nosso corpo físico, tá? É esse reino onde estamos agora, o corpo e o plano físico. Então os sábios antigos resumiram essa manifestação dentro do diagrama da árvore da vida como sendo chamado de Malkuth. Em Malkuth nós temos, nas manifestações da matéria, os fractais da vida e os fractais da morte. Então nessa manifestação de matéria, nós temos fractais da vida, que nos levam para a vida, mas temos também os fractais da morte, aqueles aspectos, aquelas coisas ruins, mas das trevas, que também estão nesse plano físico, também faz parte da nossa carne também. Então, as qualidades que vêm inclusive do Espírito, que vão nos levar para o reino superior, para o reino do Pai. Mas o pecado que está na nossa carne vai nos levar sempre para baixo, tá? Para o reino das trevas. Então, nesse reino físico, da nossa carne, nós temos os fractais da vida e os fractais da morte. E é isso que nos conecta, né? Os fractais da vida nos conectam com a árvore da vida para subir, e os fractais da morte nos conectam com a árvore da morte, a árvore de Clifote, para descermos mais ainda. Ou seja, quanto mais nos deixamos levar por nossos pecados originais que estão arraigados, mais descemos para baixo pela árvore de Clifote, a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida. Mas cada vez que colocamos nossa vida nas mãos de Jesus, de Yeshua HaMashiach, estamos subindo pela árvore da vida e seu caminho para cima, para o Kéter, para a coroa, para o reino celestial, onde aquilo que chamam de 22 caminhos numa perspectiva de subida, como eu falei, na árvore da vida, os antigos codificaram ali 22 caminhos numa perspectiva de subida. Tá? Então, esses 22 caminhos, nessa perspectiva de subida, nós podemos chamar e devemos chamar de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso caminho para subir de volta para a casa do Pai. Aí continua dizendo, a árvore da vida também está ligada à palavra de Deus, que está ligada à luz, que está ligada a Jesus, que está ligada ao caminho de volta para casa. Então, é um modelo perfeito para aprendermos a atrair a luz. Ações positivas, atraímos luz. Ações negativas, atraímos as trevas. Quanto mais nos afastamos da palavra de Deus e sua vontade, mais nos aproximamos das trevas, a árvore da morte, a árvore de Clifote. Então, Clifote, né, são cascas de cegueira que o pecado coloca em nossos olhos e nos afastam da luz, formam uma barreira para não enxergarmos a verdade. Quanto mais pecado, mais afastamento da luz. A cada correção, a cada instrução praticada, é uma forma de atrair a luz do Criador em nossa vida. Dessa forma, cumprimos o que Jesus disse para sermos luz nesse mundo, obedecendo. Então, nos afastando do pecado, da transgressão da lei. Por isso devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor. É um processo de correção e retorno até o fim de nossa vida. 1 João 5, 1 João 1, do 5 ao 7 diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E continua dizendo, 1 João 2, do 7 ao 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento,
aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A árvore de Clifford está indo pelo caminho da árvore da morte. Então, quando falamos de caminho, falamos de Jesus, mas também existe um caminho inverso que é para baixo. Jesus é o caminho para cima. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, quando volta para casa, ele volta por um caminho para cima, tá? Alegoricamente é isso, é um caminho para cima. Esse caminho é Yeshua HaMashiach. Aí continua. Então, quando falamos de caminho, falamos de Jesus, mas também existe um caminho inverso que é para baixo, o qual devemos evitar. Em outras palavras, aqui é o ponto de escolha. Qual caminho trilharemos? Para cima ou para baixo? Subindo a árvore da vida ou para baixo, descendo a árvore da morte? Deuteronômio 30, verso 19 e 20 diz assim: invoca o céu e a terra para serem testemunhas de que hoje lhes dou a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam e os seus descendentes possam viver. O Senhor seu Deus é a sua vida. Nunca se desviem dele. Amem o Senhor e façam o que ele lhes manda. Então vocês viverão muito tempo na terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então a todo tempo existe essa questão de um caminho para cima e um caminho para baixo, um caminho da bênção e um caminho da maldição, um caminho da vida e um caminho da morte. Entende? A parábola do filho pródigo pode ser fortemente conectada ao simbolismo dessas duas árvores. Exatamente. Então o filho pródigo, ele está nesse reino, Malkut, o reino físico, da densidade, corpo físico, matéria, e é nesse corpo físico, matéria, que nós vamos trilhar o caminho, ou subir, filho pródigo voltando para a casa do pai, ou descer, né? Ao descer, você vai entender aquela parábola do rico e do Lázaro, onde o rico, ele é condenado. Então esse caminho de ser condenado é o caminho que o filho pródigo faria se ele não se arrependesse, tá? Mas um filho pródigo que não se arrepende é como aquele rico da parábola do Lázaro e do rico. Ele segue o caminho para baixo, na árvore da morte. Então aqui nesse reino nós temos essa escolha. Ou vamos trilhar o caminho de subida por meio de Jesus, ou o caminho de descida por meio da árvore da morte, a mãe das abominações, tá? Então, a parábola do filho pródigo pode ser fortemente conectada ao simbolismo dessas duas árvores. Então você precisa entender que o filho pródigo está justamente nesse limiar entre a vida e a morte, onde nos textos acima, já expliquei, que se não andarmos em Yeshua, vamos descer na árvore de Clifote, mas se queremos retornar para a casa do Pai, assim como o filho pródigo retornou, tá? Precisamos subir pelo caminho chamado Yeshua, Jesus, pela árvore da vida, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, a mãe dos salvos, tá? Aí aqui tem os botões para você poder entrar no grupo, tá? Do WhatsApp, para você entrar no Telegram também. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se esse vídeo foi edificante para você, deixe seu like, deixe seu comentário nesse vídeo, tá bom, meus irmãos? Vou estar deixando o link desse material na descrição desse vídeo aqui. Vou ficando por aqui. Sou Gleison Santos, canal Eternidade Passada, o Retorno. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos, e até o próximo vídeo. E aqui na descrição do vídeo vou estar deixando links para você poder estar acessando PDFs, materiais e poder estar imprimindo, como esse, por exemplo, que está aparecendo aí para você. Você pode imprimir totalmente de graça.